E aí pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer a distribuição dos pontos de tomada, dando sequência à nossa série de vídeos sobre projetos elétricos. Então bora para o vídeo. Bom, aqui nós temos a nossa planta. Como que a gente vai fazer essa distribuição? Primeiro eu vou ver aqui e mostrar para vocês o que a norma fala e depois a gente vai dar sequência aqui inserindo os pontos de tomada, tá? E a gente vai ver que quando a gente distribui os pontos, na verdade, a gente sempre vai estar cumprindo a norma, tá? A não ser que seja um caso muito específico que tenha muito pouca tomada, tá? Mas hoje, com a quantidade de equipamentos, provavelmente você já vai atender a norma distribuindo os pontos aqui, tá? Então, vamos lá. No item aqui, ó, 9.5.2.2, pontos de tomada. Então, temos um subitem aqui, números de pontos de tomadas. O número de pontos de tomadas deve ser determinado em função da destinação do local dos equipamentos elétricos que podem ser aí utilizados, observando no mínimo os seguintes critérios, tá? Então os pontos de tomada vai ser para ligar os equipamentos. Ó, aqui o item A. O item A aqui para os banheiros. Deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Atendida. Então, nós vamos ter nos banheiros aqui pelo menos um ponto de tomada, beleza? Se eu quiser colocar dois, não tem problema. Pelo menos tem que ter um, tá? Vamos ver aqui o item B. Em cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros, ou fração de perímetro. Tá? O que significa isso? Se eu tiver aqui, por exemplo, 6 metros quadrados, então vai ser 3,5 e vai sobrar 2,5 metros. Então, eu vou precisar de duas tomadas. Uma para os 3 metros inteiros, 3,5, e outra para a fração que sobrou, tá? Então, duas tomadas. A gente sempre vai dividir por 3,5. Sempre que der, vamos supor, 5, alguma coisa, vai ser 6. Ou 8,5, vai ser 9 tomadas, tá? Sempre arredondando, então, para cima. De perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser previsto no mínimo 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos. Então, acima da pia a gente deve prever pelo menos 2 pontos, tá? Para ligar os equipamentos, beleza? Isso é o que a norma fala. A gente vai ver que a gente sempre vai cumprir elas. Aqui, em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Então, toda varanda a gente vai ter que ter um ponto de tomada, beleza? Salas, aqui o item D. Salas e dormitórios. Deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniforme quanto possível. Então, a gente vê aqui na cozinha, a cada 3,5 metros e nos quartos e sala, dormitório, vai ser a cada 5 metros ou fração. Então, a quantidade de tomadas aqui que a norma exige vai ser menor. Aqui agora o item E. Em cada um dos demais cômodos ou dependência de habitação deve ser previsto pelo menos, aqui o primeiro item, um ponto de tomada se a área do cômodo ou dependência for igual ou inferior a 2,25 metros. Então, se tiver um cômodo que tenha 2,25 metros, que seja um cômodo, uma dependência, algo do tipo, deve-se colocar um ponto então a cada 2,25 metros. Admite-se que esse ponto seja posicionado externamente ao cômodo ou dependência, até 80 centímetros. Então, se você tiver esse cômodo bem pequeno, você pode colocar a tomada do lado de fora, no máximo 80 centímetros da porta de acesso, tá? Um ponto de tomada se a área, o cômodo ou dependência for superior a 2,25 metros quadrados e inferior a 6 metros, tá? Então, mesma regra do anterior aqui, mas não tem a possibilidade de colocar a 0,8 da porta, beleza? Tem que ser, nesse caso aqui, dentro do cômodo. Um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro se a sua área do cômodo ou dependência for superior a 6 metros quadrados, devendo esse ponto ser espaçado tão uniformemente quanto possível. Aqui a gente já cai na regra lá do quarto, tá? Que é um ponto a cada 5 metros de perímetro, beleza? Agora que a gente já viu a quantidade de pontos que a gente tem, então vamos relembrar. Aqui, ó, se for um quarto, sala, dependência, dependências com mais de 6 metros quadrados, a gente vai ter uma tomada a cada 5 metros. E se for uma cozinha, a gente vai ter que ter
uma tomada a cada 3,5 metros e duas tem que ser em cima da bancada, beleza? Agora vamos ver qual que é que fala sobre as potências das tomadas, tá? Então no item 9.5.2.20.2.2, potência atribuíveis aos pontos de tomada. A potência a ser atribuída a cada cômodo de tomada é em função dos equipamentos que ele pode vir a alimentar e não deve ser inferior aos seguintes valores mínimos. Então a gente tem valor mínimo para as tomadas. Vamos lá, letra A. Em banheiros, cozinhas, cozinhas, área de serviço, lavanderia e locais análogos, no mínimo 600 VA por ponto de tomada até 3 pontos e 100 VA para pontos excedentes. Então, se a gente tiver numa cozinha, vamos supor que tenha 5 tomadas. Então, eu preciso colocar 3 tomadas com potência de 600 VA e as outras duas eu posso colocar 100 VA. Se eu quiser colocar todas de 600, posso, não tem problema, tá? Mas aqui a norma fala que tem que ser no mínimo 3. Aqui, quando o total de tomadas no conjunto desses ambientes for superior a 6 pontos, admite-se que o critério de atribuições de potência seja no mínimo 600 VA por tomada até 2 pontos e 100 VA para pontos excedentes. Então, o que acontece? Se eu tiver mais do que 6 tomadas, por exemplo, se eu tiver 8 tomadas na minha cozinha, calculei lá pelo perímetro, deu 8 tomadas. Eu posso colocar duas de 600 VA e o resto tudo de 6, no caso 6 de 100 VA, que no caso vai dar mais 6 tomadas, tá? Então, vocês vão ver na prática ali como que a gente vai fazer. Nos demais cômodos ou dependência, no mínimo 100 VA por tomada. Então, pessoal, essa aqui foi a parte teórica aqui que a norma fala. Agora, vamos aplicar aqui na distribuição dos pontos, tá? Eu vou fazer, então, aqui, começar por esse quarto. Vamos fazer a distribuição. O que a norma fala? Que nos quartos, a cada 5 metros de perímetro, a gente precisa ter uma tomada, tá? Então, vamos lá. Vamos calcular aqui. Lembrando, primeiro eu tenho que olhar a escala. Ela está na escala 1:50. Então, eu vou medir o perímetro aqui e eu preciso dividir esse perímetro, tá? Porque ele está na escala 1:50, eu preciso dividir por 2. Então, vamos lá. Vou pegar o comando área, que eu já ensinei na primeira aula. Ele mede tanto a área quanto o perímetro. Então, eu vou selecionar tudo aqui. Selecionando aqui. Último ponto, Enter. Quanto que ele apareceu aqui? Ó, a área 40 metros, o perímetro 25. Só que eu vou pegar aqui o 25. O 25 eu preciso dividir por 2. Então, 25 dividido por 2 vai dar 12,5 metros quadrados. 2,5 metros de perímetro, tá? Então, se eu preciso ter uma tomada a cada 2 metros, dividido por 5, né? Então, 12,5. 0,5 dividido por 5. Eu preciso de 2,5 tomadas. Como não tem meia tomada, eu vou arredondar para 3, né? Porque é fração de perímetro. Então, eu preciso ter 3 tomadas nesse quarto. Vamos colocar essas tomadas, né? Eu vou inserir elas aqui e vocês vão ver que automaticamente aqui, como que eu vou inserir as tomadas? Eu vou pegar aqui, ó, aqui do lado desse móvel aqui do lado da cama. Eu preciso ter uma tomada. Hoje em dia todo mundo usa celular, né? Então precisa carregar o celular. Vou rotacionar ela aqui. Então aqui a gente vai ter uma tomada. Agora posso copiar ela. E aqui, do outro lado da cama, mais uma tomada, certo? Então eu vou precisar aqui de 2 tomadas. Aqui, vamos imaginar aqui que a pessoa vai colocar uma TV aqui. Então, eu vou colocar mais uma tomada aqui para a TV. A pessoa pode colocar uma TV aqui, então eu preciso ter uma tomada baixa. Vamos deixar uma tomada baixa e uma tomada média, né? Se a TV fica na parede aqui, então a gente deixa aqui uma tomada média também. Tá? Então, deixando aqui uma tomada média. Opa! Aqui ficou ao contrário. Vou colocar abaixo primeiro. Vamos inverter essas tomadas, tá?
Invertendo as tomadas. Seria a baixa primeiro, a média. E se tivesse uma alta, ela estaria aqui também, tá? Então aqui 2 tomadas. E também eu quero adicionar uma tomada baixa aqui. Quero adicionar uma tomada baixa aqui no meu interruptor. Então eu vou colocar aqui, vou rotacionar ela. Rotacionando a tomada, vou mover o interruptor aqui. Pronto, aqui a gente tem uma tomada com interruptor. Lembra que a gente fez o cálculo na norma? Aqui, a norma ela pedia no mínimo 3 tomadas. Mas aqui, ó, colocando aqui, eu vou até mudar esse interruptor aqui para ficar mais bonito. Colocar ele em cima da tomada. Vamos puxar ele aqui do lado da cama. E essa tomada aqui também mais próxima à cama, tá? Então aqui na norma, a gente calculou, a gente precisava ter no mínimo 3 tomadas de 100 VA, tá? Agora aqui quantas tomadas que eu coloquei aqui, distribuindo aqui conforme a necessidade do ambiente. Então 2 aqui na cama, 2 para a TV e mais uma do lado da porta. Somando todas essas tomadas, deu 5 tomadas. Então, acima do que a norma pede. Então, a gente percebeu aqui que a gente sempre vai ter mais tomadas do que a norma pede, tá? Então, vamos continuar aqui com a nossa distribuição dos pontos. Eu vou copiar a nossa tomada e vamos distribuir aqui, então, essa tomada aqui no nosso ambiente. Então, eu vou deixar uma tomada aqui também do lado de um dos lados da cama. Outra tomada aqui desse outro lado da cama. Então aqui nós já temos 2 tomadas. Eu vou adicionar aqui, eu vou copiar o conjuntinho aqui que eu coloquei. Coloquei esse conjunto aqui. Então eu vou copiar o conjunto aqui das tomadas. Vou utilizar esse mesmo conjunto aqui. Vou rotacionar elas. Pronto, rotacionei. Aqui, mesma coisa. Preciso rotacionar elas. Aqui não ficou muito bom. Deixa eu apagar ela. Vou puxar esse interruptor para cá. Aqui rotacionando a tomada. Vou mover aqui onde eu quero. E agora vou mover o interruptor aqui também. Tá? Então colocamos a nossa tomada. Vamos ver aqui onde mais que a gente pode colocar. A gente pode colocar mais uma aqui próximo ao interruptor. Deixa eu girar ela. Então aqui vamos ter mais uma tomada. Aqui lembrando, você sempre vai ter que distribuir ela da melhor forma possível aqui no ambiente, tá? E aqui também eu quero colocar mais uma tomada aqui no closet, né? Para se precisar ligar um aspirador, qualquer coisa aqui, eu vou ter então aqui a tomada para ligar, tá? Tem que pensar nas todas as possibilidades de equipamentos que possam ser ligados. Então, rotacionando ela. Vou mover esse aqui. Pronto. Aqui então nós temos, faltou essa aqui. Então aqui nós temos as nossas tomadas, tá? Então eu vou ter aqui quantas tomadas? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tomadas também. Então dá para um ambiente aqui com um perímetro de
5 tomadas, cada 5 dá 25 metros. Então, aqui eu tenho menos do que 25 metros quadrados, então eu vou estar cumprindo a nossa norma, beleza? Aqui, agora vamos para o banheiro. O banheiro, a gente vai utilizar uma tomada média, tá? Então, deixa eu copiar ela aqui. Então, eu vou adicionar aqui, a norma fala para a gente ter uma tomada próximo ao lavatório. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui do lado da pia, tá? Que se precisar ligar um secador ou coisa do tipo, eu vou ter a tomada, beleza? Aqui nesse outro banheiro também já vou colocar a mesma coisa, tá? Agora vamos aqui para o nosso escritório. Vamos distribuir os pontos aqui, então, nesse escritório. Vamos começar aqui com tomada baixa. Primeiramente aqui eu vou colocar uma próxima à porta, né? Sempre eu gosto de deixar uma tomada próxima à porta aqui. Se quer ligar alguma coisa, você já tem uma tomada, tá? Agora a gente vai distribuir aqui nesse ambiente. Aqui a gente tem a opção também de colocar uma tomada dupla, tá? Essa simbologia aqui para tomada dupla. Então, essa aqui a gente vai ter uma tomada dupla. Eu vou adicionar, além dessa tomada dupla, que a gente vai ter computador aqui, bastante coisa ligada, né? Eu vou adicionar mais uma tomada normal e também vou adicionar uma tomada média aqui, tá? Isso aqui também vai variar da necessidade do cliente, se ele passou alguma especificação de quantidade de tomada, coisa do tipo, tá? Então eu vou estar deixando essas tomadas aqui, deixa eu mover mais para o centro. Ó, o centro é aqui, então eu vou deixar um conjuntinho de tomadas aqui, tá? Eu vou adicionar mais uma tomada aqui, que tomada nunca é demais, né? A gente sempre utiliza as tomadas. Então vamos adicionar mais uma nessa parede aqui, caso precise ligar mais alguma coisa. Tá? Então, aqui a gente já colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6 tomadas, tá? Então, a gente está bem acima do que a norma pede. Não precisamos nos preocupar com isso nesse caso aqui. Deixa eu mover aqui. Vamos rotacionar. Aqui eu vou ter um interruptor. Beleza. Aqui vamos deixar uma tomada também aqui no nosso corredor, certo? Que a gente sempre vai precisar ligar alguma coisa. Então vamos pegar aqui uma tomada baixa. Tomada baixa eu vou deixar aqui no meio mesmo. Vou colocar aqui pertinho do quadro. Tá? Uma tomada que fica mais ou menos no meio aqui. E agora, a gente vai ter aqui a nossa sala e a nossa cozinha aqui para a gente distribuir os pontos, tá? Então, vamos distribuir aqui na nossa cozinha. Vou começar aqui distribuindo as tomadas baixas aqui. Onde que a gente vai ter tomada? A gente tem que deixar uma aqui, uma tomada abaixo do fogão, para a gente ligar esse fogão. A gente tem que deixar uma tomada aqui também abaixo da nossa pia, para a gente ligar, vamos supor, uma lavadora de louça, tá? Então eu vou deixar aqui, que eu vou ter a nossa pia, tá? Agora o que mais que eu preciso? Eu preciso de tomada para geladeira. Vou deixar uma tomada média aqui. Então aqui na nossa geladeira, uma tomada média. Vou distribuir aqui em função dos equipamentos, tá? E a gente vai ver que vai atender a norma perfeitamente, beleza? Aqui, essa parede aqui não tem nada, mas eu quero deixar uma tomada baixa aqui. Para ligar alguma coisa. Então eu vou deixar aqui uma tomada baixa. Cadê? Aqui. A nossa cozinha. Vamos colocar na tomada baixa. Tá? Aqui então a baixa. Eu preciso aqui
nesse fogão eu preciso colocar uma tomada alta, porque se eu precisar conectar um exaustor ali em cima do fogão, eu vou ter uma tomada alta para esse exaustor, tá? Uma coifa, né? Então aqui eu tenho uma tomada baixa para ligar o fogão, o acendedor, se for fogão de indução, tá? Aí vai depender do projeto. E agora eu preciso adicionar minhas tomadas médias, tá? Equipamentos eu já adicionei, que eu vou ter aqui, ó, lavadora de louça, fogão, a coifa, geladeira, uma tomada aqui para ligar alguma coisa. E agora eu preciso distribuir tomadas médias aqui. Então vamos pegar aqui o nosso bloco, tomada média. Vou copiar aqui. Vou copiar. Vou colocar uma tomada média aqui. Outra aqui. E mais uma aqui nessa parede, tá? Aqui a gente tem uma janela. Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar uma tomada no meio da janela, tá? Porque a tomada média vai ficar ali na altura da nossa janela, tá? Então aqui a gente já fez a nossa distribuição de pontos de tomada. Vamos ver quantas deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8 tomadas aqui na nossa cozinha. Se a gente for calcular aqui o perímetro, vamos calcular aqui só para ver que essa quantidade aqui ela é mais do que suficiente, tá? Depois a questão das potências, na hora que a gente for distribuir os circuitos, fazer o quadro de carga, a gente vai colocar as potências, tá? Aqui, ó, deu um perímetro de 19. Tem que dividir 19 por 2. Então, 19 dividido por 2, 9,5 dividido por 3,5. Pela norma, eu teria que ter 3 tomadas aqui nessa cozinha. Então, deu muito mais do que o dobro, tá? Agora, pessoal, eu vou distribuir as tomadas aqui na nossa sala. Como que eu vou fazer essa distribuição? Vou definir os ambientes aqui, ó. Eu vou separar aqui, ó, fazer uma linha que eu vou separar. Aqui vai ser a nossa sala, tá? E aqui é a nossa sala de jantar, tá? Vou delimitar os espaços aqui. Então, eu vou começar aqui pela TV. Na nossa TV aqui, ó, eu vou colocar uma tomada. Vou pegar esse conjuntinho aqui. Vou pegar esse nosso conjuntinho aqui. Vou colocar na nossa TV. Porque aqui a gente vai ter... Pode ter mais equipamentos, né? Equipamento da TV, internet. Então eu vou deixar aqui, tá deixando 3 tomadas aqui, tá? Agora, aqui eu preciso distribuir mais tomadas, que aqui tá muito pouco pelo ambiente, né? Então vamos copiar aqui. Vou copiar, eu vou deixar uma tomada aqui próxima ao sofá desse lado. Aqui nessa parede eu vou deixar mais uma tomada. E aqui na frente também vou deixar mais uma tomada. Se quiser ter mais um... Se o móvel vier para cá, né? Eu vou estar deixando mais tomadas aqui. Aqui está difícil para selecionar. Vou pressionar. Então, ó, deixei uma tomada aqui. Se a pessoa quiser carregar o celular, desse lado aqui, também posso mover essa aqui, né? Fica um carregador para carregar um celular de cada lado. Então aqui, beleza. Fiz a distribuição das tomadas. Aqui, ó, deu 2, 4, 5, 6, 7. 7 tomadas já nesse ambiente, tá? Agora falta aqui a gente distribuir na nossa sala. Eu vou começar colocando uma aqui no interruptor. Que tomada na entrada do ambiente é sempre bom. Vamos mover aqui. Tá, a gente moveu aqui, beleza? Então, agora eu vou distribuir pontos de tomada aqui nesse ambiente. Como esse ambiente não tem tantos móveis, nada que vai precisar assim, eu vou calcular aqui qual que vai ser o perímetro desse ambiente. Então, vamos lá, só para a gente colocar
a quantidade certa aqui. Então, o perímetro aqui deu 33. Então, eu vou fazer 33 dividido por 5 metros. Eu preciso ter 6,6 tomadas. 7 tomadas aqui nesse ambiente, tá? Então, já colocamos uma aqui. Eu vou apagar essa linha aqui. A gente já sabe a delimitação do ambiente. E eu vou colocar mais tomadas aqui, então. Vou colocar uma aqui nessa parede. Tem que ter 7 tomadas, né? Então vamos lá. Vamos distribuir as tomadas. Ah, aqui, desculpa. Era 33. É 33 de perímetro dividido por 2. Eu vi que estava muita tomada aqui. Dá 16,5 dividido por 5. Tem que ter 3,3. Então, no caso, 4 tomadas. Então, eu vou deixar uma nessa parede aqui. Rotacionando ela. Então, aqui temos 1, 2, 3. E eu vou dividir essa parede aqui com 2 tomadas. Acho que vai ficar mais legal, tá? Então, vou deixar uma aqui. Comando Mirror, que é espelhar aqui, ó. Espelhar a outra tomada aqui. E ela ficou aqui. Acho que ficou legal, porque é onde que vai ter mais pessoas, né? Beleza, pessoal? Esse aqui foi, então, a distribuição dos pontos de tomada. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. No próximo vídeo, a gente vai fazer a distribuição dos circuitos, beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.